Mas vamos ler o texto, vamos começar pela leitura do texto, para vermos do que é que estamos a falar aqui. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros, diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas que iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema, ou seja, amaldiçoada ao Senhor, e ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos da maldição, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente, ao fio da espada, desde o homem até à mulher, desde o menino até ao velho, e até ao boi, e gado miúdo, e até ao jumento. Ficamos em oração um bocadinho. Senhor, continuamos a celebrar a Tua presença entre nós, a adorar o Teu nome, a glorificar o Teu nome, a reconhecer os Teus grandes feitos. E hoje, nesta manhã, com este texto, queremos reconhecer este grande feito que Tu, Senhor, realizaste há muito tempo atrás, através do Teu povo. Senhor, eu Te peço que esta história possa gerar fé nos nossos corações, uma fé transformadora, uma fé, Senhor, que nos leva a ficar mais perto de Ti, a amar-Te mais e a obedecer-Te mais no nosso dia-a-dia. Senhor, ajuda-nos a lidar com quaisquer dificuldades que o texto também apresente. Que Tu nos possas dar a Tua sabedoria e o Teu discernimento, que o Teu Espírito
Fala cada um de nós, ó Senhor, e onde houver resistências no nosso coração, que o nosso coração esteja aberto e entregue para que possamos receber a Tua semente e crescer através da Tua palavra, Senhor. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Eu disse que vamos precisar de alguma concentração em particular para este texto, porque, ao mesmo tempo que é um texto de grande vitória, da manifestação do poder de Deus, é muito inspirador e espero que realmente nesta manhã inspire a nossa fé, como eu orei. Ao mesmo tempo é um texto que apresenta dificuldades éticas, está bem? Há aqui questões que trazem grandes dificuldades de ética e de moral que nós vamos abordar. Sabem, os textos da Bíblia, como vocês sabem, não têm todos o mesmo grau de dificuldade. Há textos que são muito difíceis por aquilo que contam, por aquilo que falam. E nós temos duas alternativas para encarar estes textos. Eu acho que são alternativas que não são boas. Uma é de evitar abordar textos difíceis na Bíblia. E há muita gente que o faz. Há pessoas que nunca leem o Velho Testamento porque acham que o Deus do Velho Testamento é cruel. Então nunca leem o Velho Testamento por causa disso. Ao mesmo tempo também, em espaços de ensino, igrejas, assim por dentro, às vezes opta-se por não pregar textos difíceis, por serem difíceis. Nós vamos fazer uma abordagem diferente, porque eu acredito que é o amadurecimento, não só nas questões espirituais, mas também nas questões da vida. O amadurecimento vem através da capacidade que desenvolvemos de lidar com coisas difíceis, não é? É assim que a gente amadurece, quando aprendemos a lidar com coisas que estressam e que criam dificuldade e ainda assim preservamos o equilíbrio e crescemos com isso. E então eu acho que o caminho é esse. Até porque depois da Reforma Protestante, depois daquele período em que os padres dominavam controlavam aquilo que os seus fiéis iam aceder em termos de conteúdo bíblico, depois disso toda a gente tem acesso à Bíblia. Mais cedo ou mais tarde as pessoas leem estes textos. E, portanto, mais vale encará-los em vez de tentarmos ignorá-los, não é? E por que este texto é difícil? Tem ao mesmo tempo vitória, mas também tem, como acabamos de ler, uma parte onde o texto fala que Deus deu orientações ao povo para invadir Jericó e matar toda a gente e destruir por completo Jericó. Não podiam deixar nada vivo, tudo que fosse ser vivo tinha que morrer, inclusive crianças. Portanto, esta é a dificuldade ética deste texto, mas vamos lidar com isso daqui a pouco. Está bem? Vamos à parte inicial do texto. No início do texto, o que é que está a acontecer? Só para fazer uma ligação com Deuteronômio, que foi o último livro do Pentateuco que nós estudamos. O povo de Israel finalmente, lembram-se, nós falamos tanto do povo direcionar-se no sentido de entrar na terra que Deus lhes prometeu. E finalmente, eles depois de chegarem às portas da terra prometida, eles, nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores aqui de Josué, que nós não lemos hoje, eles tiveram que atravessar o rio Jordão para chegar a Jericó, porque o lugar onde eles estavam era dividido pelo rio Jordão, para se poder chegar a Jericó. Então atravessaram o rio Jordão de uma forma milagrosa, quase como eles atravessaram o Mar Vermelho quando saíram do Egito. Inclusive, há aquele famoso texto em que Josué ergue um monumento, depois de atravessarem o rio, para assinalar que até aqui Deus nos ajudou. Daí veio a palavra Ebenezer, não é? Até aqui o Senhor nos ajudou. E agora o povo está mesmo a entrar. Mas para entrar na terra prometida, o povo tem que entrar não de uma forma pacífica. O povo tem que fazer uma guerra contra os habitantes de Jericó para conquistar a cidade. E já vamos perceber daqui a pouco porque é que isto acontece, do ponto de vista histórico. Mas o facto é esse. Eles têm que entrar através de uma guerra. E eles entram em Jericó através de uma guerra. Deus dá esta estratégia impensável, que nunca ninguém se lembraria, nenhum estratega militar ia se lembrar alguma vez desta estratégia que Deus dá. Eu nunca já li muito sobre histórias de guerra e de conflitos, nunca vi uma estratégia semelhante a esta que Deus deu ao povo de Israel. E esta estratégia ia trazer vitória, ia garantir o passo-chave, o passo decisivo para a tomada de toda a terra
prometida, toda a Canaã. Porque o povo de Israel ia ter que lutar mais vezes. Esta é apenas a primeira batalha. Eles vão ter que continuar a batalhar para poderem tomar posse da terra. E nesta batalha, Deus vai ajudá-los a vencer de uma forma milagrosa. Resumindo, o que é que está a acontecer? Deus dá-lhes uma estratégia que resume-se no facto de que eles tinham que levar, os sacerdotes tinham que levar buzinas, a Arca da Aliança, circundar, dar voltas a Jericó, porque Jericó estava extremamente fortificada, como lemos. Não podia entrar ninguém, nem sair ninguém, porque eles ouviram que o povo de Israel estava a aproximar-se. Então, armaram as suas defesas, selaram a cidade para que não entrasse ninguém nem saísse. Então, para poder entrar, realmente era preciso uma estratégia muito boa. Deus deu ordens para que eles rodeassem a cidade por 6 dias, e cada vez que o fizessem tinham que o fazer 7 vezes. E na sétima vez, eles iam conquistar a cidade de uma forma também realmente inusitada. Eles iam ter que conquistar a cidade tocando as buzinas, fazendo o povo gritar em simultâneo. E as fortalezas da cidade iam ruir e iam cair. Sabem uma coisa que vamos evitar fazer hoje? E se me permitem a humildade de vos fazer este encorajamento, é um encorajamento que eu vos dou quando leem textos bíblicos como este. De ter o cuidado de não querer dar um significado a cada elemento que aparece no texto. Ok? A buzina significa isso. As 7 voltas, o rodear a cidade significa isso. O gritar significa isso. O autor, ao escrever o texto, não quis dar significado a cada elemento do texto. Ok? Não foi com esta intenção que ele escreveu. Ele escreveu com uma outra intenção que já vamos perceber. Há 3 elementos que vamos guardar deste texto para não sermos demasiado exaustivos na análise desse texto. E são estes 3 elementos que são decisivos para uma vitória improvável. E esta é a ideia central desta passagem. O povo tem que concretizar uma vitória que na probabilidade humana é talvez impossível. É improvável que o povo de Israel, em condições normais, consiga obter esta vitória. Ok? Então é preciso uma força extraordinária. Um poder extraordinário para que o povo consiga conquistar esta vitória. E há 3 elementos que mostram este poder. Em primeiro lugar, a visita do anjo de guerra. Nós não lemos isso, está nos versículos do capítulo 5. Há um anjo que visita Josué. Josué vê uma pessoa chegar perto de si e pergunta: és tu dos nossos ou és do adversário? Porque ele traz uma espada. Ele diz: não, eu vim da parte dos exércitos do Senhor. O anjo do Senhor apareceu a Josué e isto é um símbolo, por um lado, da presença de Deus, mas é um símbolo mais específico de que Deus ia lutar pelo povo. E que esta guerra não era deles. Esta guerra era do Senhor. Há na dimensão espiritual seres angelicais envolvidos neste conflito. O anjo veio para dar orientação ao povo, para que o povo possa vencer. Segundo aspecto, a presença da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, nesta época, representava a presença sensível, a presença concreta de Deus. Porque nós costumamos dizer, não é? Deus está presente em todo o universo. E de facto Deus está presente em todo o universo. Mas Deus estava presente aqui de uma forma concreta, prática, sensível, através da Arca da Aliança. Por isso Deus mandou a Arca da Aliança ser construída, porque era o símbolo da sua presença. E por isso também, no tabernáculo, a Arca da Aliança ficava no lugar mais santo, mais sagrado, onde só o sumo sacerdote podia entrar, o mais alto dos sacerdotes. A arca simboliza a presença de Deus, ou seja, Deus está lá no momento desta batalha. Terceiro aspecto, a estratégia. Tirando aqui os detalhes da estratégia,
lá está, os elementos da estratégia, a estratégia em si. Quem dá a estratégia? Josué era um guerreiro, ele está habituado a combater. Ele era um soldado, porque ele lutou muitas batalhas. O que acontecia normalmente antes do povo entrar na terra prometida era que Moisés ficava como líder nas batalhas, como, às vezes até como um intercessor, a orar para que a batalha seja um sucesso, mas quem ia comandar as tropas era Josué. Josué é alguém habituado a batalhas. Mas quem vai dar a estratégia não é Josué. Quem vai dar a estratégia é o próprio Deus através do anjo. E é uma estratégia improvável, é uma estratégia irracional, se calhar, nós poderíamos dizer na nossa perspectiva humana, porque do ponto de vista da estratégia militar não faz sentido. Portanto, do ponto de vista humano, mais uma vez, é irracional, mas do ponto de vista de Deus, é a estratégia que Ele escolheu para que o povo vença. E Deus muitas vezes usa coisas improváveis, impensáveis, irracionais na perspectiva humana para conseguir grandes coisas. Por que Ele o faz? Para provar a nós que não foi a nossa inteligência, nem a nossa estratégia, nem as nossas forças que nos fez conquistar aquela vitória. Deus quer tirar muitas vezes completamente o papel do homem, ou quase completamente o papel do homem, ou o papel decisivo do homem naquilo que acontece, para mostrar que a ação decisiva veio da parte dele. Porque é isto, é por isso que estas histórias do Velho Testamento existem. Não é tanto para nós ficarmos a dar significado a cada elemento, mas elas existem para mostrar os grandes feitos de Yahvé, de Yahweh, o Senhor. Porque a grande tensão nesta época é que há um povo que está a aprender a ser monoteísta, está a aprender a crer no único Deus, o verdadeiro, o que criou o universo inteiro. E à volta dele, toda a gente tem Deus disto, Deus daquilo, Deus para isto, Deus para aquilo. São todos pagãos, vivem com práticas estranhas. São povos sanguinários, com práticas horrendas em muitos aspectos. Deus está a querer mostrar ao seu povo e a todas as nações: eu sou o verdadeiro Deus. E a minha palavra deve ser seguida. Os meus valores são superiores aos valores das vossas culturas. Vocês devem adotar a minha vontade. É isto que os autores estão a registar aqui, para que o povo de Israel e os outros povos ao longo dos tempos possam lembrar dos atos grandiosos de Deus. E esta estratégia que Deus usa aqui, Ele usa, por exemplo, com Gideão. Não sei se alguém já leu a história de Gideão. Deus vai mandar Gideão para a guerra. Gideão é um camponês, muito diferente de Josué. Gideão não está habituado a guerrear, quer dizer, o Gideão não faz ideia do que é lutar uma batalha. Ele está habituado a mexer nos cereais, a plantar cereais. Não sabe o que é uma batalha. Deus manda Gideão combater, liderar o povo dele numa batalha. E sabem o que é que Deus faz? Deus olha para a equação, a diferença entre o número de militares que Israel tinha e o número de militares que o adversário tinha. E Deus diz a Gideão, podem ler isso na Bíblia, Deus diz a Gideão, Gideão, a armada que estás a levar é grande demais. Mas como pode ser, Senhor? Porque numa estratégia militar, tu tens que ter uma superioridade numérica. No mínimo, procurar ter superioridade numérica para vencer o adversário. Ainda hoje é assim. Em todas as estratégias militares das potências, por exemplo, procuram meter superioridade numérica. Para não haver hipótese de ficarem comprometidos. Deus diz a Gideão, Gideão, a tua armada é muito grande, reduza. Ele reduz a primeira vez, Deus diz, ainda é grande, reduz-a mais. Ele reduz a segunda vez, o Senhor diz, ainda é grande, reduz-a mais. Se não me falha a memória, foi com 300 homens que Deus disse, vais lutar com 300 homens contra milhares. E quem leu a história sabe a forma extraordinária como Israel venceu aquela batalha.
É assim que Deus faz, muitas vezes. Ele tira muito da mão humana, porque Ele sabe como nós somos. Mas Ele também quer revelar-se, quer revelar o seu poder. Então Ele tira muito da mão humana para Ele mostrar que é Ele quem está no controle. E todos estes elementos que eu citei agora, a visita do anjo, são os elementos centrais desta situação. A visita do anjo. A presença da Arca da Aliança, que não pode sair das mãos dos sacerdotes. Tem que estar com eles sempre. E a estratégia dada por Deus. E na estratégia dada por Deus, aqui podemos fazer prestar um pouco atenção a um detalhe. Porque é um detalhe que se repete muito. O número 7. A gente sabe, pelo que estudamos já no Pentateuco, e também por revelação da Bíblia em outros contextos, 7 é um número que simboliza a perfeição. Um ato perfeito da parte de Deus. Por isso, muitas vezes, quando Deus que agia com o povo na altura, Ele agia usando este número. É para dar este caráter de perfeição. Deus age da maneira perfeita, no tempo perfeito. Quando Ele faz alguma coisa. E Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Estão a ver? Então, o Deus perfeito está a agir no tempo perfeito, da maneira perfeita, para que o povo dele possa obter a vitória de uma forma perfeita. A visita do anjo, a presença da Arca da Aliança e a estratégia dada por Deus. Deus está no centro desta vitória. Aqui. Não é o povo. Não são os homens. É Deus. E até se forem ver, Jericó fortificou-se muito. Isto também mostra a diferença. Fortificou-se, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. E Deus usou uma estratégia muito simples. Música. Rodeiem a cidade e façam música. Rodeiem a cidade. A cidade está muito fortificada. Está fortificada até ao máximo. Mas eu vou usar música para derrubar esta cidade. E Deus usou a música, tanto das buzinas como do canto, do grito do povo, para dar vitória ao povo de Israel. Quem alguma vez iria usar música para conquistar uma vitória numa guerra? Este é o lado entusiasmante da história. É o lado que mostra a grandeza de Deus. É o lado que aumenta a nossa fé. Mas depois, quando lemos nos versículos a seguir, vem uma informação que nos traz a tal questão moral e ética difícil. Será que estamos perante um genocídio? Será que Deus está a mandar o povo cometer genocídio? Será que Deus está a mandar o povo cometer uma limpeza étnica? José Saramago, o falecido escritor, famoso escritor português, escreveu um livro controverso chamado Caim. E nesse livro ele queria apresentar o Deus do Velho Testamento, o Deus da Bíblia, o Deus do Velho Testamento, como um Deus cruel e vingativo. E foi um livro que trouxe muita polémica e muita controvérsia. E foi muito lido e consumido por muita gente. Inclusive, houve um debate entre Saramago, na televisão, se procurarem no YouTube talvez apareça. Um debate entre Saramago e um representante da Igreja Católica. O representante da Igreja Católica veio com a intenção de defender e justificar o porquê de tanta violência no Velho Testamento. E Saramago, obviamente, estava numa postura de ataque, não é? Contra o Deus da Bíblia. Vamos ver aqui algumas considerações sobre este assunto. Mas temos que admitir uma coisa, antes de vermos estas considerações. Nenhum ser humano pode se colocar na posição de ser defensor de Deus. Certo? E, portanto, eu não estou nesta postura de defensor de Deus. Deus defende-se a si próprio. Ok? Segundo, por mais que eu vou abordar aqui alguns argumentos, não significa que são perfeitos para explicar o que aconteceu. Certo? Nós somos todos limitados. Há coisas que Deus faz que nós temos que entender que não podemos explicar na perfeição.
Tá bem? Mas vamos fazer aqui algumas observações que eu acho que dão uma ajuda neste sentido. Observação número 1. Nós dizemos que Deus é um Deus de amor, não é? Que Deus é amor. E às vezes as pessoas têm dificuldade com a questão do Velho Testamento e Novo Testamento porque acham que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor e o Deus do Velho Testamento não é amor porque há tantos atos como este. Mas isso tem a ver um pouco com a nossa definição de amor. Se nós formos pensar bem, até na experiência humana, amor é uma coisa intrinsecamente protetora. Certo? Vamos ver se faz sentido. Amor é algo intrinsecamente protetor. Uma das características essenciais do amor, que sempre se manifesta em qualquer forma de amor, é a proteção. Isto é, quando nós amamos, nós protegemos aquilo que amamos. Seja um objeto, seja uma pessoa, seja um animal, seja o que for. Quando nós sentimos que aquilo que amamos está a ser ameaçado, nós agimos para proteger aquilo que amamos. E normalmente, nos momentos em que o amor se torna protetor, ele pode se tornar violento. Certo? Por exemplo, no dia a dia nós dizemos que agredir alguém, fazer o mal a alguém é errado. Mas, por exemplo, se eu estiver perante... Vamos pegar neste exemplo. Estou na rua, vou buscar a minha filha à escola, por exemplo, e está um gajo de 17, 18 anos. É para vos acordar, estas expressões é para vos acordar. Um gajo de 17, 18 anos a agredir a minha filha. O que é que vocês acham que eu vou fazer? Oh, querido, não faças isto. Ser amoroso, ser carinhoso. É esta atitude que eu vou ter? Provavelmente eu vou tomar atos que são, normalmente eu não tomaria, e vou tornar-me agressivo. E se levarmos isso para exemplos mais radicais, até, por exemplo, vermos um ente querido a ser, tanto homem como mulher, a ser violado sexualmente, a nossa atitude vai ser violenta, porque o amor é protetor. Agora, quando falamos de Deus, estamos a falar do ser mais amoroso, mais justo que existe. Ele ama o bem, ele ama os seus valores, que ele próprio estabeleceu, e ele ama o seu povo. E quando o bem está a ser ameaçado de uma forma decisiva, e quando o seu povo está a ser ameaçado de uma forma decisiva, Deus pode utilizar a violência, porque Ele é um Deus de amor. O amor que Ele tem implica que Ele o faça. Por que é que Deus trouxe o dilúvio? Nós lemos Gênesis no Pentateuco. Porque o bem, a humanidade e o seu bem mais absoluto, no sentido mais absoluto, estava ameaçada. Os textos dizem lá que o mal cresceu num nível que Deus já não poderia tolerar mais. E um Deus que criou o mundo, que ama o mundo e que ama o bem, tinha que agir daquela forma. Segundo aspecto tem a ver com a justiça, ok? A justiça, que tem como alvo proteger o bem, também faz uso da violência, por vezes, como instrumento, tanto para deter o mal, como para punir o mal. Na área que eu estudei, de relações internacionais, há uma frase que aprendemos que é, quando estudamos sobre o Estado, por exemplo, o Estado é o único que tem, o Estado tem o monopólio da violência. Ou seja, na sociedade, o Estado, por exemplo, pensando na polícia, que é um representante do Estado, a polícia é a única que tem autorização para usar a violência. E a polícia vai usar a violência, por vezes, ou para deter o mal, não é? Ou para punir o mal. Vou tomar um exemplo aqui também. Imaginem aquelas situações em que alguém entra num banco, assalta um banco e faz muitos reféns.
Vamos supor que faz 10, 15 reféns. E os polícias tentam falar com ele e a certa altura já ninguém consegue falar com ele. E ele começa a matar indiscriminadamente, um após outro. O que é que vocês acham que a polícia vai fazer? Vai abatê-lo. E nós, seres humanos, vamos achar certo o polícia ter feito, não é? Vamos achar que é a coisa certa. Vamos ser honestos intelectualmente. Vamos achar que foi a coisa certa a fazer. Porque senão, aquele criminoso ia matar 10, 15 pessoas seguidas. Eu sei que é desafiante eticamente pensar nestas coisas. Mas é isto que acontece muitas vezes. Deus é o exemplo máximo de justiça que podemos imaginar. Deus dá tempo para o arrependimento. Deus é paciente e é benigno. Ele espera, mas chega uma hora que Deus aplica a justiça. E às vezes Ele pode usar formas violentas para aplicar a justiça. Deus é soberano e, sendo soberano, Ele tem poder de dar vida e de recuperá-la. Deus criou todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo. Ele é que nos dá a vida. Ele é que nos traz a este mundo. Ele é que nos forma. Ele é que faz tudo. A nossa existência é graças a Ele. E como Jó reconheceu, Ele tem poder para dar e para tirar. Deus é o único no universo que tem legitimidade para dar vida e também, da maneira que Ele quiser, tirar a vida. É o único que tem essa... Isto tem a ver com o princípio da autoridade. Porque quando pensamos nas nossas autoridades humanas, há uma legitimidade que essas autoridades têm de fazer coisas que nós normalmente reclamamos e discutimos contra elas. Mas se nós estivéssemos na posição delas, talvez íamos entender algumas dessas opções. Mas nós não estamos. E nunca vamos entender perfeitamente as opções que essas autoridades têm que tomar. Deus é o governador do universo. Vocês estão a ver a responsabilidade que Deus tem. Deus é o governador do universo inteiro. Para mostrar a gravidade disso, Jesus disse: nenhum passarinho cai por terra sem que Deus o autorize. Nenhum pássaro cai por terra. Deus tem legitimidade para decidir quando, quem vive e quem deixa de viver. Finalmente, eu vou terminar aqui. Há uma coisa que tem a ver com o aspecto histórico, o nomadismo. Quando nós estamos a avaliar esta situação, nós estamos a olhar para ela milhares de anos depois, talvez 3.500, entre 3.500 a 4.000 anos depois destes acontecimentos acontecerem. E nós estamos a olhar para isso com as nossas lentes de hoje, com a maneira como a humanidade evoluiu e pensa hoje. Hoje em dia, o direito internacional protege a dignidade e a vida humana. Existe a Declaração dos Direitos Humanos, hoje em dia. Um Estado não pode simplesmente ir invadir o outro e matar pessoas e ficar com território. Hoje em dia é impensável. Por isso aquilo que está a acontecer na Ucrânia está a escandalizar muita gente. Porque é mais ou menos isso que está a acontecer. Mas isto é no direito internacional hoje. As relações entre os povos evoluíram. Os seres humanos evoluíram. Naquele tempo era normal os povos nómadas que precisavam de sobreviver, às vezes o território que estavam em constante movimento, e os territórios onde viviam não traziam subsistência suficiente. Eles tinham que conquistar territórios. E a maior parte das vezes isso acontecia através de guerras. E a maior parte das vezes através de guerras totais, que era mesmo uma eliminação completa do povo que se encontrava. Isto era muito comum acontecer nas civilizações antigas. Era assim que as coisas funcionavam. E não é porque não houvesse território suficiente para toda a gente. Obviamente que do ponto de vista ideal, os povos deviam negociar. Israel devia ir lá, negociar com Jericó e dizer: habitantes de Jericó, o rei de Jericó, nós queremos passar por aqui porque precisamos de território, não temos terra, porque estamos no deserto há muito tempo e precisamos de terra produtiva e assim por diante. Mas naquele tempo não era normal. E, por outro lado, se Israel não fizesse isso,
Jericó ia fazer isso com Israel. Porque esta era a lógica normal daquele tempo. A partir do momento em que os habitantes de Jericó souberam que Israel se aproximava, eles armaram a defesa. Se Israel não fizesse isso, provavelmente eles iam destruir todo Israel e matar os filhos e matar tudo, porque era muito comum e muito normal isto acontecer naquele tempo. Ok? Portanto, estamos a olhar isso numa perspectiva histórica diferente. Estas são algumas das coisas que nos ajudam a entender. Porque os povos que nós estamos a falar aqui, vocês podem estudar as civilizações antigas, em qualquer livro. Vocês vão ver as atrocidades que eram cometidas por estas nações. Eu costumo lembrar uma, em particular, porque é uma das mais aberrantes. Eles queimavam os filhos deles para sacrificá-los aos deuses deles. Queimavam os meninos vivos para os sacrificar aos deuses deles. E estes povos fizeram isto durante séculos. Deus está a tentar, através do povo de Israel, mostrar-se ao mundo e mostrar o amor dele. E antes de chegar a Jericó, já muita coisa aconteceu e a notícia já tem chegado a Jericó. Que há um Deus de Israel, que é um Deus superior, que tem feito grandes coisas, que deu a sua lei ao seu povo. Mas mesmo assim, estes povos continuaram com a sua forma de viver e rejeitavam a Deus. Aliás, é interessante, e com isto termino. Nesta história, se vocês forem ler nos capítulos anteriores, há uma mulher chamada Rahab, que é uma prostituta, interessante, que ao saber da notícia, como todos os outros povos sabiam, ela decidiu esconder os espiões de Israel e ela pediu o favor deles. Disse, olha, eu reconheço que o vosso Deus é um Deus superior. É um Deus altíssimo. Por isso, tenham misericórdia de mim quando tiverem a atacar, não me façam mal. Ela reconheceu o Deus de Israel, ela foi poupada. Se os reis daquele povo tivessem pura e simplesmente reconhecido, não, estamos perante o Deus Altíssimo, de quem já temos ouvido há muito tempo os seus feitos, devemos abrir a passagem do povo e deixá-los entrar amigavelmente. Muito provavelmente a realidade seria outra. Então há aqui um conjunto de situações que precisamos de pôr em conjunto. Está bem? Não sei se isto ajuda, mas é uma tentativa para nos ajudar realmente a lidar com estas questões. Vou terminar aqui com aplicações, duas aplicações. Aplicações possíveis. Hoje vamos falar sobre aplicações possíveis e aplicações impossíveis pela primeira vez. Aplicações possíveis. Devemos escolher confiar que Deus estará conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque Ele assim prometeu. Porque é isto que está a acontecer desde os tempos no deserto. Deus prometeu, vou estar convosco. Não vos vou deixar quando vocês entrarem na terra prometida. E neste momento tão difícil e tão chave, Deus cumpriu a sua promessa e estava com eles. Nós também devemos escolher, é uma escolha que temos que fazer no dia a dia, confiar que nos momentos mais difíceis, Deus está lá conosco. Em segundo lugar, saber ouvir Deus permite-nos perceber estratégias que vão para além do que pensamos ou imaginamos, que nos podem ajudar a obter vitórias nas nossas vidas também. Ou seja, quando temos alguma coisa crucial na nossa vida, que temos orado a Deus, pedido a Deus para que Ele manifeste na nossa vida, muitas vezes Deus vai usar coisas que tu não imaginavas para te levar à vitória e a concretizar aquilo na tua vida. Se tu fores uma pessoa que não escuta a Deus, que não tem praticado escuta ao Senhor, muitas vezes podes perder de vista estas estratégias que o Senhor dá. Vou contar rapidamente um exemplo. Eu estive à procura, se calhar já dei este exemplo uma vez. Está bem? Se estiver a repetir-me, compreendam-me. Quando precisava de um apartamento para pastorear esta igreja e ficar perto da igreja, eu morava na linha de Sintra. E estávamos numa época também que o mercado do arrendamento estava muito complicado. Eu precisava de um apartamento. Eu orei meses a fio, diariamente,
a intercedendo fervorosamente: Senhor, dá-me um apartamento, eu não estou a conseguir um apartamento. Meses a fio e nada acontecia. Deus inspirou-me, eu senti uma convicção muito forte de: Marques, é a hora de descansar, não faças mais nenhuma oração, o assunto já está nas minhas mãos, descansa somente. Quando tu escolheres descansar em mim, eu vou manifestar a vitória. E eu fiz isso, literalmente. Eu disse: Senhor, eu não vou orar mais, vou confiar que tu já tens o assunto nas tuas mãos e que tu vais dar a resposta. Olha, eu não posso precisar o tempo exato que passou, mas foi muito pouco. Acho que foi numa questão de dias. Eu não fiz nada. Alguém ligou para mim: Marques, eu ouvi dizer que estavas à procura de um apartamento. Sim, estou à procura de um apartamento. Epá, tenho um apartamento que eu vi aqui na internet. Talvez fosse perfeito para ti. Eu fui lá visitar aquele apartamento. Eu acho que o Otto estava comigo, talvez não se lembre. Fomos lá visitar aquele apartamento. Epá, é o sítio certo. O preço certo, tudo certo, perto da igreja. É o sítio certo. Deus disse: desiste de orar. Desiste, quer dizer, para de te preocupar e estar sempre a falar do assunto. Descansa. E quando descansar, eu vou agir. E Deus nos dá assim estas estratégias, mas nós temos que ter capacidade de escuta. Aplicações impossíveis. 1. O texto não é um encorajamento para pormos a razão e o bom senso de parte na tomada de decisões da nossa vida e para adotar um padrão de tomada de decisões irracionais e não ponderadas em nome de Deus, sob pretexto de que Deus vai fazer algo milagroso nas nossas vidas. O texto não está a ensinar isso de todo. Não uses mais o bom senso, não uses mais a razão, deixe isso de lado. Quando tiveres uma decisão, simplesmente ora, Deus vai fazer alguma coisa extraordinária, e quando Deus fizer alguma coisa extraordinária, assim vais agir. Eu podia contar aqui várias histórias em que no meu curto espaço temporal, como pastor, vi pessoas errar redondamente e dar cabeçadas nas suas vidas, porque elas põem o bom senso de parte e a razão de parte e dizem: o Senhor me falou. O Senhor é que me falou. Várias vezes há sofrimentos na nossa vida que Deus não quer, que são evitáveis, que nós sofremos por causa da nossa teimosia. Deus é que te deu a razão. Deus é que te deu o bom senso. O bom senso é uma ferramenta e é um instrumento que Deus deu a todos os seres humanos para que todos os dias da sua vida façam boas decisões. Foi Deus que pôs isto. Não foi o diabo que te deu o bom senso e a razão. Usem-no. Usem-no. É verdade que de vez em quando Deus pode dar estas estratégias que eu falei. Mas no dia a dia, Deus não precisa de dar muita coisa porque Ele já nos deu o bom senso e a razão. E nós que somos nascidos de novo, ainda temos o Espírito Santo, também nos ajuda na tomada de decisões. Então não façamos um padrão da nossa vida de colocar a razão de parte com este pretexto. Finalmente, o texto não é um encorajamento para a ideia da guerra santa contra os nossos inimigos. Nós temos vários textos nos Salmos, no Novo Testamento, que nos encorajam a amar os nossos inimigos e a orar por aqueles que nos querem mal e nos amaldiçoam. Temos que distinguir duas coisas. Eu vou mesmo encerrar com isto. É um encorajamento que eu também dou, se me permitem, que é o seguinte: quando estamos a ler um texto bíblico, é importante considerar que tipo de texto estamos a ler. Porque há textos como este que são uma narrativa. Uma narrativa é escrita para contar o que aconteceu, de que maneira aconteceu, para gerar confiança em Deus. Narrativas não são leis. Mas também temos muitos textos na Bíblia que são normativos, que têm uma lei, uma regra, que é para seguir, independentemente da ocasião, independentemente do momento. Por exemplo, os 10 mandamentos são
um texto normativo. Não matarás, não cobiçarás, assim por diante. Isto é regra para seguir em qualquer fase da história, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Jesus, quando diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, está a deixar uma norma, está a deixar uma lei, um mandamento. Ele quer, isto é inegociável. Jesus está a dizer, eu quero que vocês se amem uns aos outros. É inegociável. Mas temos narrativas, temos poesia na Bíblia, a poesia transmite princípios de sabedoria e infelizmente às vezes há pessoas a pegarem poesia e a utilizarem poesia como um texto normativo, como lei. E poesia não é para ser usado como lei, como norma. O que aconteceu aqui não é uma norma, não é uma lei. Aconteceu algumas vezes na história, mas Jesus nos mostra qual é o padrão e qual é a norma. O padrão e a norma que Deus quer que nós adotemos é amar os nossos inimigos, orar por eles e abençoar aqueles que nos perseguem. A guerra santa no cristianismo genuíno é uma ideia que não faz sentido absolutamente nenhum. Ok? Muito bem. Vamos orar e agradecer a Deus por este estudo. Senhor Deus, queremos te agradecer a oportunidade, a bênção que nos dás para que nós possamos aprender da tua palavra, Senhor. Ela é tão rica em ensinamentos e em deixar-nos princípios que podem ser tão úteis no nosso relacionamento contigo e nas nossas vidas. Senhor, como sempre, eu fiz a minha parte. Que o teu Espírito faça a tua parte, Senhor. Que no dia a dia tu possas lembrar esta palavra e levar os teus filhos a aplicá-la da maneira mais correta, Senhor. Que tu faças isso, Senhor, porque tu és o Senhor das nossas vidas. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém.